Olá, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem emocionante pelo mundo das histórias e personagens que nos cativam. Hoje, vamos mergulhar em um universo fascinante que aborda a fragilidade e complexidade da condição humana em As Crônicas de um Mago Surrado, o diário de um feiticeiro que perdeu seu poder. Se ainda não se inscreveram no canal, não esqueçam de deixar seu like e ativar as notificações. Dessa forma, vocês garantirão que não perderão nenhuma de nossas narrativas épicas que exploram as travessias e as aventuras de personagens em mundos que realmente desafiam a imaginação. Imaginem a vida de um mago renomado, conhecido como Eldrin. Em seus dias de glória, ele era cercado por prestígio, admiradores e respeito inabalável. Ele havia alcançado fama e reconhecimento ao longo de sua vida pela extraordinária destreza em magia que possuía, colocando-o em um pedestal de grandeza que poucos podiam alcançar. Contudo, tudo isso muda drasticamente após uma traição devastadora. Um amigo íntimo, alguém em quem ele confiava plenamente, o trai de forma impiedosa, resultando na perda repentina de suas habilidades mágicas. O poder, que outrora o elevou a alturas inimagináveis de respeito e influência, agora foi tragicamente arrancado dele. Seu diário se transforma em um testemunho de sua desolação, uma jornada profunda de reflexão, autodescoberta e essencialmente de sobrevivência em um mundo que não é mais o seu. O Diário de Eldrin não é meramente uma coleção de eventos aleatórios, é uma documentação visceral que nos permite entender a complexidade psicológica do personagem. Ele se vê diante da cruel realidade da perda, criando uma narrativa visceral que expõe sua vulnerabilidade, desespero e questões emocionais profundas. Durante sua trajetória, Eldrin questiona não apenas sua identidade como mago, mas também seu valor como ser humano. Nos vastos universos dos jogos de RPG, a perda é um tema central e poderoso, sendo um elemento fundamental na construção de personagens complexos e profundos. Cada personagem tem seu próprio caminho de transformação, enfrentando desafios que testam suas habilidades e sua moral. A queda do poder de Eldrin revela sua fragilidade emocional, tornando claro como ele se sente impotente em um universo que antes o reverenciava. Essa transição da força para a vulnerabilidade proporciona uma narrativa rica e cativante, instigando empatia e conexão com o público de maneira intensa. Além disso, a perda de poder não se limita apenas às habilidades em combate ou aos dons mágicos. Isso impacta drasticamente sua posição social e suas relações interpessoais. Em uma sociedade onde magos são frequentemente vistos como protetores ou figuras de autoridade, a perda de Eldrin resulta em desconfiança e solidão, criando um isolamento que só amplifica seu sofrimento. Os detalhes de seu diário, repletos de interações tensas e emotivas com antigos aliados que agora o observam com medo ou desprezo, revelam uma série de conflitos dramáticos e emocionais que não apenas realçam sua jornada, mas também contribuem para as nuances da narrativa como um todo. Esses conflitos envolvem o público em um dilema emocional profundo, levando a questionamentos sobre amizade, honra e, claro, traição. Contudo, a história de Eldrin não se limita à sua perda. Ela explora também o que se segue. Quais caminhos ele ousa trilhar na busca por reverter essa situação angustiante? O mago se encontra em uma encruzilhada e, em seu desespero, acaba se envolvendo com forças obscuras, explorando práticas arriscadas que desafiam limites éticos. A busca por poder não é um caminho linear, é repleta de complicações e decisões difíceis que testam o caráter de Eldrin. Ele confronta dilemas morais que o forçam a questionar até onde está disposto a ir em busca de sua antiga grandeza e se as consequências de suas ações realmente valem o risco. A exploração desses temas de moralidade e consequência enriquece não apenas o caráter de Eldrin, mas também a experiência de todos os jogadores envolvidos, trazendo à tona a capacidade do ser humano de se reinventar mesmo em tempos de crise. Na verdade, essa análise profunda deste tipo de enredo pode elevar a experiência de jogo para todo o grupo. Mergulhe em um mundo onde as narrativas não são meramente aventuras emocionantes, mas sim experiências de crescimento pessoal, onde os personagens não são apenas avatares de poder, mas indivíduos complexos que lidam com falhas e fraquezas humanas. Ao adotar a perspectiva de um anti-herói,
Como Eldrin, você terá a oportunidade de criar aventuras emocionantes que se desdobram em torno de escolhas difíceis e consequências implacáveis. Isso transforma cada sessão de jogo em uma viagem de descoberta, onde cada decisão conta e reverbera no desenvolvimento do personagem. A jornada de Eldrin nos ensina que até mesmo na escuridão é possível encontrar luz. É nas dificuldades que se revelam as verdades mais profundas. Outra camada fascinante neste conto épico é a necessidade de Eldrin formar novas alianças em sua luta pela sobrevivência. Um mago destituído de poderes pode se encontrar se unindo a seres que normalmente seriam considerados das sombras vampiros, demônios ou criaturas míticas, cada uma com seus próprios desejos e agendas. O que isso nos ensina sobre a natureza do bem e do mal? Esta dinâmica não apenas enriquece a narrativa, mas também desafia a noção binária de bem e mal, tão típica em muitos jogos, permitindo desenrolamentos de personagens surpreendentes e inesperados. Os dilemas que surgem na tarefa de unificar forças com tais criaturas introduzem conflitos internos, onde Eldrin deve equilibrar suas novas alianças com sua moralidade e valores pessoais. Aqui surge outro dilema que a história traz. Até onde você iria pela sobrevivência e pelo retorno ao seu antigo eu? Portanto, preparem-se para explorar estas crônicas repletas de dilemas e escolhas, enquanto seguimos os passos deste mago que, mesmo despido de seus poderes, busca construir um novo destino. Em sua jornada, ele redescobre não apenas a magia, mas, crucialmente, a importância das conexões humanas e das verdades universais que nos unem como seres humanos. Essa narrativa rica e complexa nos convida a reexaminar nosso próprio papel no mundo e como lidamos com a perda e a adversidade. Portanto, aventureiros, deixem-se inspirar por essa história poderosa que toca em temas profundos de perda, redenção e a verdadeira essência do que significa ter poder. No âmago das crônicas de um mago surrado, nos deparamos com Eldrin, um feiticeiro que no auge do seu poder era reverenciado como um dos mais influentes do reino. Aprofundar na construção das intricadas camadas que levaram Eldrin à sua desgraça é essencial para fazermos uma análise clara que abrange traições, escolhas sombrias e uma constante luta entre o bem e o mal. Após um experimento arcano desastroso, no qual tentou dominar uma força mágica que ultrapassava sua capacidade de compreensão, Eldrin se vê diante de uma realidade devastadora. Seus poderes se esvaem como areia entre os dedos. Um instante que não representa apenas a perda de suas habilidades mágicas, é o prelúdio de uma queda social e emocional que reverbera ao longo de sua jornada. Entender melhor o estado de desespero de Eldrin é crucial, pois ele não é apenas um mago que perdeu poder. Agora, ele é um ser que deve confrontar um mundo que o despreza. Essa realidade ressoa com verdades universais presentes em muitas narrativas dentro do universo dos RPGs, em que personagens lutam arduamente para superar suas próprias limitações e estigmas. O vazio causado pela perda de status social não provoca apenas desespero. Provoca uma verdadeira rebelião interna que desafia Eldrin a se reinventar e questionar quem ele realmente é sem a sua magia. Essa necessidade de adaptação e resiliência se torna um elemento fundamental na exploração de qualquer mundo mágico. A decisão de Eldrin em busca de redenção o leva para as vilas esquecidas do reino, locais onde rumores sobre artefatos perdidos e feitiçarias ocultas ainda sussurram nas brisas que percorrem suas ruas. Cada vila visitada funciona como um microcosmo, repleto de desafios e oportunidades, que oferecem uma rica variedade de contextos sobre como as comunidades reagem e se relacionam com a magia, distorcendo estereótipos comuns. Nesse cenário, por exemplo, a diversidade de crenças e mitos sobre magia pode variar amplamente de uma vila para outra, oferecendo ricas narrativas e experiências. Durante essa experiência reveladora, Eldrin percebe que, embora tenha perdido suas habilidades, o entendimento e o respeito pela magia ainda persistem nas tradições dos aldeões. Essa redescoberta provoca uma série de reflexões que o conduzem a reavaliar o que significa ser um mago, ou, mais significativamente, um humano em um mundo repleto de desafios e adversidades. A essência da magia, como Eldrin gradualmente descobre, não reside apenas nas habilidades sobrenaturais, mas sim, e talvez principalmente, nas conexões que formamos uns com os outros e nas lições que aprendemos ao longo da vida.
As interações de Eldrin com os habitantes das vilas revelam que a verdadeira magia não reside apenas em habilidades espetaculares, mas também nos laços humanos que se formam. Ele descobre que mesmo em sua ausência de poder, ele pode ainda ensinar e ser ensinado, um importante paralelo ao que muitas vezes acontece nas mesas de RPG, onde a colaboração e a construção de relacionamentos são elementos cruciais. Esta jornada, portanto, não pode ser feita por ele sozinho. Um mentor inesperado pode ressurgir na figura de um velho sábio que já conheceu a desgraça e encontrou os próprios caminhos de redenção. Através das lições desse sábio, Eldrin começa a revalorizar a sabedoria que vem com a experiência de vida, desmistificando a ideia de que apenas o poder mágico pode definir um verdadeiro feiticeiro. Essa colaboração mútua e a construção de uma rede de apoio são temas que permeiam as histórias de RPG, onde a força se encontra frequentemente no suporte recíproco e na empatia entre personagens. As experiências de Eldrin o levam a perceber que a verdadeira essência da magia se encontra no espírito humano, nos vínculos que formamos e em como nos apoiamos em tempos de crise. Eldrin começa a perceber um poder muito maior nas interações humanas do que jamais reconheceu antes. Através de diálogos repletos de emoção e situações que transbordam tensão, Eldrin inicia uma jornada de redescoberta de sua força interna. Isso leva-o a reconhecer e valorizar sua experiência de vida e suas habilidades em resolver conflitos que vão além da magia. As batalhas que enfrenta agora representam tanto confrontos externos, na forma de adversários e criaturas mágicas que precisa derrotar, quanto conflitos internos, onde deve confrontar seus medos e inseguranças mais profundas. O conceito de poder se transforma ao longo de sua jornada, levantando questões centrais sobre o que realmente significa ser um mago de valor. Um dilema constante emerge. Será que o conhecimento e a experiência adquiridas podem se tornar uma nova fonte de poder que Eldrin tão desesperadamente deseja recuperar? Essa reflexão sobre questões essenciais faz parte da jornada de autodescoberta que ele deve empreender. Assim, as reflexões acerca de identidade, propósito e a busca por verdadeira força ao longo do caminho moldam o protagonista em diversas camadas, realçando a complexidade de sua personalidade. As Crônicas de um Mago Surrado são, na essência, não apenas sobre magia e feitiçaria. Elas tratam da condição humana e da eterna batalha entre luz e escuridão que reside dentro de cada um de nós. Este aprendizado contínuo ajudará não só na formação de uma nova identidade para Eldrin, mas também na renovação de sua visão sobre o que realmente significa ser um feiticeiro. Essa jornada de volta às suas raízes e a busca pela sabedoria antiga, preenchida por desafios emocionais, é vital para o desenvolvimento da narrativa, convidando o público a refletir sobre suas próprias jornadas pessoais e os desafios enfrentados ao longo de suas vidas. Ao concluir nossa jornada pelas páginas do Diário de Eldrin, somos confrontados com uma verdade devastadora. O poder não é apenas uma ferramenta, é uma responsabilidade profunda e, muitas vezes, um fardo. O protagonista, que outrora dominava incríveis feitiços e encantamentos, agora vive em um mundo onde sua mágica é uma mera sombra de seu antigo eu. Essa transição de um poderoso feiticeiro para um homem comum, que busca reconquistar seu espaço, é um tema central que ecoa em muitos contos de fantasia, incorporando a luta constante entre poder e vulnerabilidade. Nas anotações sinceras que ele registra, nosso mago revela o impacto psicológico devastador dessa perda. Ao longo dos meses, ele narra experiências de solidão e um desespero profundo, refletindo sobre como sua identidade foi moldada pelas habilidades mágicas que agora se foram. Para muitos jogadores de RPG, essa narrativa serve como um poderoso lembrete da importância de construir identidades complexas, onde o valor do personagem não reside apenas em seus poderes, mas também nas experiências vividas e nas relações que formou ao longo de sua vida. Um ponto crucial que emerge de toda essa narrativa é a resiliência de Eldrin. Em vez de se entregar ao desespero e à autocompaixão, ele começa a buscar novos caminhos e possibilidades. A cada página virada, percebemos que ele se volta para habilidades mais humanas, persuasão, inteligência e uma nova compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. Este desenvolvimento atende a uma importante lição para todos os jogadores de RPG.
Muitas vezes, as maiores vitórias não vêm da força bruta, mas da astúcia, da estratégia e da adaptabilidade. Além disso, Eldrin enfrenta uma variedade de desafios, incluindo criaturas fantásticas e dilemas morais que testam sua ética pessoal. A ausência de poder mágico força-o a encontrar aliados em lugares inesperados, desenvolvendo estratégias que não dependem unicamente da magia. Seu crescimento ao longo da narrativa é um testemunho do que significa ser um verdadeiro herói. Um personagem que aprende com suas fraquezas, que se levanta em meio à adversidade e que, através da vulnerabilidade, descobre sua verdadeira fortaleza. Essa jornada nos apresenta um leque de situações em que Eldrin deve se confrontar não apenas com inimigos externos, mas também com suas próprias crenças sobre o que significa ser forte, leal e digno de respeito. Quando ele enfrenta as consequências de suas ações tanto por sua traição, quanto pelas alianças que forma, somos convidados a refletir sobre as complexidades do heroísmo nos mundos de RPG, onde a linha entre certo e errado é frequentemente borrada. Por último, a questão do legado ressoa fortemente ao longo do diário de Eldrin. Ele não se limita a aceitar sua nova condição de impotência. Ao contrário, busca inspirar aqueles ao seu redor a encontrarem força em suas vulnerabilidades. Isso se reflete em muitas aventuras de RPG, onde cada personagem deixa uma marca indelével no mundo, independentemente de seus poderes. O legado que um herói deixa é frequentemente mais significativo do que a própria vitória, enfatizando o aprendizado e as lições que ele aprendeu ao longo de sua jornada. Para encerrar esta análise das crônicas de Eldrin, nos lembramos de que o verdadeiro poder pode ser encontrado na sabedoria adquirida durante a jornada da queda. Que nossas próprias jornadas, tanto nas mesas de RPG quanto nas histórias que vivemos, sejam moldadas por escolhas significativas e pelas lições que nos tornam mais humanos. Não hesite em explorar a complexidade das emoções, das relações e das escolhas morais em suas futuras aventuras, porque no final serão esses elementos que farão uma narrativa realmente memorável e impactante. Dando continuidade à nossa análise, vamos mergulhar mais fundo na trajetória de Eldrin e nas lições que sua história nos oferece. A figura de Eldrin pode ser vista como um arquétipo da luta humana contra a adversidade. Muitas vezes, personagens em narrativas de RPG são moldados por traumas e desafios, e Eldrin não é diferente. A perda de seus poderes e sua subsequente transformação em um mero mortal colocam-no em um caminho de exploração sobre a natureza do poder e como ele é interpretado e utilizado. Durante sua jornada, Eldrin enfrenta a necessidade de reaprender tudo o que acreditava saber sobre magia e seu papel como mago. Ao longo das páginas do diário, ele detalha seus experimentos frustrados em tentar canalizar magia de outras formas. O sentimento de impotência é palpável e as anotações são quase um ato de desabafo, uma forma de lidar com a angústia que sente. Este desespero é algo que qualquer jogador de RPG pode relacionar, já que todos nós já passamos por situações em que nos sentimos sem controle, sendo necessário realizar uma autoanálise e um recomeço. Eldrin concebe uma nova definição de poder não mais apenas como uma habilidade a ser exibida, mas como ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar os outros. Através de sua busca, ele faz amizade com um grupo diversificado de personagens que também enfrentam suas próprias lutas. Por exemplo, ele pode cruzar caminhos com um ferreiro das montanhas que perdeu tudo em um ataque à sua vila, e juntos eles podem compartilhar experiências, solidificando laços de camaradagem que se tornam um novo tipo de poder. Essa construção de relações destaca um aspecto fundamental nas histórias de RPG. As verdadeiras vitórias não se limitam ao combate, mas envolvem confianças, alianças estratégicas e a força de se unir. Enquanto Eldrin navega pelo mundo, ele percebe que seu papel como mago é também o de um líder e mentor, podendo influenciar aqueles que estão ao seu redor, mesmo que de maneiras que não sejam visivelmente mágicas. Com o tempo, Eldrin utiliza seus conhecimentos e experiências adquiridas para ajudar os aldeões a resolverem suas próprias dificuldades. Seja defendendo inocentes, criando poções ou ensinando crianças sobre magia e responsabilidade, ele mostra que o poder também pode vir do saber e do apoio mútuo. Isso leva à criação de uma nova Visa,
uma perspectiva refinada que prioriza a empatia e compreensão dos desafios alheios, solidificando seu papel como um verdadeiro herói em construção. Através da narrativa, Eldrin começa a entender que a verdadeira força se manifesta em infinitas formas. Cada personagem que ele encontra traz um novo conjunto de desafios e lições que ele deve incorporar em sua própria jornada. Os antagonistas em sua vida também se tornam mais complexos. Não são apenas figuras sombrias que ameaçam seus objetivos, mas representam ideais divergentes que ele deve confrontar e entender. Isso permite que o arco de Eldrin se estenda além de uma simples travessia de conflito, tornando sua jornada um rico espaço de desenvolvimento e crescimento. Ademais, os dilemas morais que surgem em sua trajetória não apenas aprofundam sua caracterização, mas também estimulam os jogadores a refletirem sobre suas próprias decisões durante as campanhas. As questões que eles levantam permitem um diálogo valioso sobre o caráter, as suas falhas e as vitórias que você realmente valoriza ao longo do caminho. Assim, as Crônicas de um Mago Surrado não são apenas sobre a recuperação de um poder perdido. Elas são um testemunho da adaptabilidade, do aprendizado constante e um lembrete de que o verdadeiro valor de um mago ou herói reside nas lições que ele aprende e nas vidas que toca ao longo de sua jornada. Portanto, ao embarcar em sua própria aventura, carregue consigo as reflexões emprestadas de Eldrin e lembre-se de que a mágica viverá através de você e das escolhas que faz. Avançando para o clímax da narrativa, encontramos Eldrin em uma nova fase de sua jornada. Após várias provações e interações que moldaram seu caráter, ele começa a perceber que a verdadeira mágica não se limita à conjuração de feitiços, mas sim ao entendimento espiritual e emocional das pessoas ao seu redor. Essa epifania representa um dos temas mais profundos que podem ser explorados em narrativas de RPG. O crescimento interno é, muitas vezes, mais impactante do que qualquer triunfo exterior. A história de Eldrin é também uma poderosa reflexão sobre o que significa redimir-se após uma queda. Sua busca não é apenas pela recuperação de suas habilidades mágicas, mas por um sentido renovado de propósito. Ele ainda retém a dor da traição e das perdas, mas de alguma forma, essa dor se torna um catalisador para seu crescimento pessoal. Neste contexto, Eldrin se torna um símbolo de muitos que, em face do fracasso, encontram novos caminhos e oportunidades para se recomeçar. Os escritos em seu diário se tornam mais filosóficos à medida que a narrativa avança. Eldrin medita sobre questões como a natureza do poder, a responsabilidade que vem com ele, e como suas ações afetam aqueles ao seu redor. Isso proporciona uma profundidade que ressoa não só com personagens em RPG, mas também com o público em geral, que pode refletir sobre suas próprias vidas e as escolhas que fazem. Cada passo de Eldrin não é apenas um reflexo de sua jornada, mas um convite ao público para contemplar suas próprias jornadas, questionando suas motivações e suas próprias definições de sucesso. À medida que Eldrin avança para a confrontação final, ele se depara com as realidades de suas escolhas passadas e o impacto que teve sobre aqueles que ama. Essa construção leva a um clímax emocional onde atitudes e decisões devem ser confrontadas numa verdadeira batalha não apenas externa, mas interna. O que muitos jogadores encontram é que essas experiências, gerar conexão emocional e reflexão sobre suas ações e escolhas, são o que torna a narrativa de RPG não apenas emocionante, mas transformadora. O desfecho da jornada de Eldrin vai além da simples recuperação de seus poderes. O que estamos realmente testemunhando é sua ascensão a uma nova forma de poder, um poder fundamentado na compreensão, na empatia e na autenticidade. Ele talvez não possa usar magia da mesma maneira que antes, mas aquilo que ele aprendeu e os laços que formou o tornam mais poderoso do que poderia ter imaginado. Esse conceito de redefinir o poder torna-se um aspecto vital de sua evolução, onde ele se transforma em um verdadeiro líder e mentor, não por conta de suas habilidades, mas por sua sabedoria e capacidade de inspirar aqueles ao seu redor. Paralelamente a esta evolução, os inimigos que Eldrin enfrenta também se tornam figuras complexas. O confronto com eles é mais do que um duelo de magia, é uma discussão entre filosofias e modos de vida.
A história nos mostra que mesmo aqueles que se opõem podem ter razões válidas para suas ações. E essa complexidade moral é uma poderosa adição ao universo RPG que busca fazer com que jogadores pensem criticamente sobre suas interações no jogo e na vida. Para concluir a jornada de Eldrin e a narrativa que nos absorve, somos deixados com uma mensagem fundamental. A magia está no coração das conexões humanas, no perdão, na responsabilidade e na busca incessante por uma vida que não só faz sentido, mas que também se entrelaça com as vidas dos outros. A história termina não como uma simples vitória sobre os inimigos, mas como uma visão esperançosa de renascimento e novos começos, desafiando-nos a considerar como nossas próprias quedas nos moldaram e como podemos, a partir delas, construir novas realidades. Assim, ao rolarmos os dados ou mergulharmos em nossas próprias jornadas, que possamos sempre nos lembrar de que, não importa quantas vezes caímos, sempre há um próximo capítulo esperando para ser escrito.